Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, bem-vindos a mais um Clubecast. Meu nome é Rafael Ponzi, eu sou diretor-presidente do Clube Empreendedor Brasil. E aqui a gente tem aqui no nosso estúdio o Clubecast, um podcast feito de empreendedores para empreendedores. E hoje a gente tem aqui uma convidada super especial, Renata de Oliveira, fisioterapeuta. Tudo bem, Renata? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz aí de fazer parte do Clubecast. Obrigada mais uma vez, Rafael, pelo convite. Nada, que isso, vai ser um prazer. Gente, olha só, vamos direto ao ponto aqui, a gente vai falar sobre fisioterapia, tá? Os mitos que se envolvem no entorno da fisioterapia. E se você tá com dor, meu amigo, ouve, porque é muito importante você ouvir aqui o nosso podcast de hoje, nosso videocast de hoje, que a gente vai tirar aí várias dúvidas suas, beleza? Então, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, Renata, seguinte, você é fisioterapeuta, da Renoliver, né? Fisioterapia, certo? Certo. Vocês ficam lá no Shopping Nova América. Isso aí. Então, se eu tiver com alguma dor, alguma coisa, eu vou lá no Shopping Nova América, na Renoliver, que eu tô resolvido. Com certeza. Já Não é na isso? primeira consulta, a gente trabalha para reduzir 90% da dor já na primeira consulta, né? Bacana. Tudo com direcionamento. Lá a gente faz um trabalho desenvolvendo a osteopatia, que é uma terapia manual, onde a gente identifica quais os tecidos estão com problema, que a gente chama em disfunção, e a gente já trata. Então, a gente trata dores de todos os tipos. Todos os tipos é importante. E eu costumo dizer que a osteopatia, ela trata a pessoa, ela não trata a doença. Boa. Então, muitas das vezes, a pessoa vem por conta de uma doença, né? E essa também é uma diferença entre, talvez, a osteopatia e a fisioterapia, onde a fisioterapia, ela pega uma patologia, né? Uma doença, uma tendinite de ombro, de punho, enfim, e ela vai tratar naquela região e vai fazer analgesia, vai fazer mobilidade. Já dentro da osteopatia, não. A gente vai ver os exames, tem lá a tendinite, a bursite, mas a gente vai identificar o porquê. Qual é a origem desse problema? Por que ela permanece ainda com dor? Ou por que ela fez 20 sessões, 40 sessões de fisioterapia e aí essa dor não melhorou ainda? Então, a gente vai direto no foco. A gente identifica o corpo como um todo, a gente analisa o corpo como um todo. Então, a gente faz um scanner, basicamente, da pessoa que está ali. E ela começa a entender que ela tem dores aonde ela nem imaginava ter. Então, ela vem com um problema no ombro e quando a gente vai ver, a coluna lombar dela já está gritando há muito tempo, mas ela talvez não sinta aquela dor lombar. Então, a gente vai fazendo essa investigação. Toda essa investigação que a gente faz, a gente já vai tratando. Então, toda a disfunção encontrada dentro dessa avaliação que é feita, a gente vai já tratando desde a primeira consulta. É claro que existem alguns fatores. Então, dentro da avaliação da osteopatia, a gente vai entendendo como é que funciona o estilo de vida dessa pessoa, como é que funcionam os aspectos emocionais, como é que é a mobilidade corporal dela e como ela se alimenta. Então, a importância de você ter uma doença como hipertensão, diabetes, dislipidemia, né, o colesterol alto. Então, eu costumo falar com meus pacientes desde a primeira consulta, né? Tragam seus exames laboratoriais, tragam seus exames de imagem, porque ali a gente também vai ter um norte do que está acontecendo no organismo. Na osteopatia, a gente trabalha um pouco um pouco profundo, porque a gente trabalha com crânio, então a gente entende que existem hormônios, existe comunicação do sistema nervoso central com o organismo, então a gente vai identificar se esse sistema nervoso está em comunicação realmente com o corpo, ou se tem alguma disfunção craniana, que a gente chama. A gente trabalha com osteopatia visceral, então as vísceras, ela tem a ver com as emoções, então muitas das vezes a gente vai atender um paciente quando a gente vê o problema dela, que é no ombro, na verdade ela tem um problema visceral, porque ela tem um problema emocional, mais uma alteração laboratorial nos exames, ela já usa os medicamentos, mas mesmo assim ela não consegue reduzir aquele quadro que ela está. Então ela faz os exames de laboratoriais repetidamente, continua com o exame ainda alterado, mesmo após as medicações, e é aí que a gente entra, porque a gente trabalha melhorando a congestão desse local, e automaticamente a dor já vai cedendo, porque se eu tenho um fígado, o fígado, por exemplo, ele é um órgão que recebe muito sangue e tudo é metabolizado por ele. Então, se eu tenho uma intoxicação alimentar, se eu tenho uma intoxicação medicamentosa, ou seja ela qual for,
emocional, vamos dizer, você também vai causar congestão nessa região e você pode piorar, fazer um metabolismo mais lento, você pode ter uma resistência insulínica, você pode não conseguir reduzir esse colesterol por conta de uma congestão nessa região. Então, a gente vai lá, identifica se é realmente aquela região, se a região que a gente está tratando tem relação com aquele ombro, por exemplo, e a gente vai tratando tudo que está envolvido naquele problema. Então, o que acontece na consulta? Quando a gente libera essas tensões que a gente chama, né, do tecido, acaba melhorando também a questão dos aspectos emocionais. Então, a pessoa que chega deprimida, ela acaba na consulta, ela já sai com um sorriso no rosto, porque ela chega com dor. Às vezes tem gente que chega com cadeira de rodas e sai de lá andando e fala assim, eu não acredito que eu não conhecia essa terapia antes. Como é que eu não vi? Vivi sem isso, meu Deus. Vivi sem isso. Então, um caso interessante também, que é bom falar, que é campeão, acho que são as dores na coluna, né? Que normalmente a hérnia de disco, Renata, eu tenho dor porque eu tenho 3 hérnias de discos e tal. Então, a gente vai identificar se é a hérnia realmente que está causando aquele problema. Porque a hérnia, ela já está ali, talvez ela esteja ali há muito tempo, talvez você não sinta a dor lombar, mas já se tem estudos comprovando, artigos comprovando que hérnia de disco não é a causa da dor, e normalmente no 87% ou 90% das pessoas melhoram com tratamento conservador. Já a cirurgia não é a melhor opção para tratamento de hérnia de disco, por exemplo. Sim. Então, às vezes, a pessoa vem com esse problema, eu tenho dor lombar porque eu tenho hérnia de disco. E quando a gente vai ver, na verdade, ela tem um problema na tireoide, na verdade, ela tem um problema no pé, na verdade, ela tem outros problemas que estão fazendo tensão, que estão fazendo com que o corpo não consiga ter uma mobilidade boa. E aí a gente vai fazendo todo esse tratamento para poder liberar essa mobilidade. Então, tem gente que fala assim, nossa, eu não sabia que eu conseguia trazer minha perna até quase meu ombro, sabe? Bacana. E você conseguiu isso. Nossa, e como é que funciona? E como é que você percebe? Então, a gente, dentro da osteopatia também, o que é mais legal, o que eu amo também, é que a gente enxerga com as mãos. Então, você fala o que você tem e tudo, mas na hora da avaliação, tudo aquilo foi processado que você me falou, só que na hora da avaliação eu tenho que esquecer tudo que você me falou, porque eu tenho que estar conectada com a pessoa e eu tenho que estar conectado com todos os tecidos que estão envolvidos nesse problema. Lembrando que a gente tem vários tecidos para tratamento, então a gente tem que ir realmente ou no nervo, ou na fáscia, ou no músculo e tratar o que realmente está em disfunção. Porque quando a gente começa a tratar o que está em disfunção, a dor basicamente some. Então a pessoa fica assim... Existem algumas técnicas que a gente faz, principalmente de nervo, que é na hora. Então, assim, eu manipulo o nervo, eu peço para ele fazer um movimento e quando eu volto para testar, ele começa a rir, porque ele fala assim, cara, eu não estou sentindo mais dor. Como é que você fez isso? E aí eu falo assim, não, a gente faz isso porque a gente estuda muito, a gente estuda como o organismo funciona, quem é que comanda e quem é que está recebendo. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte... Quando você vai ligar uma luz na sua sala, você tem um interruptor. Então, dentro do seu corpo, você também tem um interruptor que comanda e você tem os fios, que são os nervos, que vai fazer a comunicação com a sua periferia, com seus braços, com as suas pernas. Boa. E quando quando você tem um problema que queima a lâmpada, você tem que saber quem é que está queimando a lâmpada. Será que eu estou tendo um curto-circuito? Será que é o meio do caminho que está tendo algum problema que eu não estou conseguindo enxergar? Então, quando a gente vai avaliar, a gente vai dizer, quem é que está com problema? É o interruptor? Ou é a conexão desse interruptor? E aí a gente vai tratar no caso do eletricista, ele vai trocar ou ele vai emendar ou fazer alguma coisa para poder melhorar essa comunicação. Então, quando a comunicação ela é restabelecida, normalmente a dor da pessoa melhora na hora. Sai de lá nova. Sai de lá renovada. Então, como funciona o tratamento? Então, a gente faz essa primeira consulta, que faz uma avaliação mais profunda. A gente, às vezes, demora 1 hora e meia, dependendo do que a pessoa tenha, porque realmente é uma avaliação bem aprofundada, já com o tratamento. E aí, o que acontece? A gente faz uma vez nessa semana e ela só volta, às vezes, depois de 15 dias ou na semana seguinte, dependendo do caso dela. E tem gente, só para você ter uma ideia, que teve problema e a gente só volta daqui a 2 meses.
porque melhorou o suficiente e a gente fala assim, olha, você precisa dessas orientações aqui. E aí eu faço as orientações tanto de exercício, algumas recomendações nutricionais e já oriento para o profissional, porque eu acabo orientando para um profissional específico, porque ele acaba entendendo o meu trabalho um pouquinho melhor. E aí ele entendendo esse trabalho, eu já converso com ele, olha só, meu paciente tem isso, isso e isso, ele está assim, assim, assim. E a gente chegou num funil que a alimentação está influenciando na qualidade de saúde dele. E a gente consegue melhorar isso? Não, a gente consegue melhorar. E você quer melhorar? Então, eu costumo dizer que meus pacientes, para eles terem 100% dessa melhora, eles precisam fazer algumas mudanças de estilo de vida, mudanças de alimentação, de comportamento, para que ele tenha um sucesso. Porque se ele entra num ciclo vicioso do problema dele, a gente fala muito sobre... Nós somos crenças, nós aprendemos coisas dos nossos pais, a gente replica coisas dos nossos pais, tá tudo bem. Só que se uma vez que você replica, você pode ter as doenças também hereditárias. E se você quer mudar esse problema, se você quer mudar isso, você precisa fazer coisas diferentes do que seus pais faziam também, né? E tudo respeitando o limite do seu corpo, o que você gosta de fazer. E assim, você fala, mas eu vou ter que ir para musculação? Não, você gosta de dança? Você gosta de natação? Você gosta de hidro? Faz o que você gosta, mas não deixa de se movimentar, não deixa de estar com pessoas, de fazer o seu social, porque isso vai atrapalhar a sua vida. Imagina, você vai ficar dentro de casa vendo televisão, só coisas ruins, que não vai te trazer nada. Então, a gente vai fazendo essa busca, esse tratamento, quando a pessoa diz, não é minha hernia de disco, eu não acredito que não é minha hernia de disco. E aí você fala assim, é meu pé que está causando meu problema e tal, e aí você vai tratando e já faz as orientações. Às vezes, eu trato e às vezes a gente precisa de fazer uma avaliação postural mais específica. Então, lá dentro do consultório, eu tenho um baropodômetro, que faz uma análise da postura, uma análise da pisada da pessoa, para a gente poder identificar, porque assim, ele tem um problema no pé. A gente vai, trata, ele melhora 90% da dor e ele faz o que a gente faz, ele começa a fazer, o que a gente orienta. E, às vezes, essa dor retorna, mas não é uma dor incessante que ela estava antes, mas ela ainda continua ali. Então, a gente vai ter que identificar se esses pés estão tendo alteração, ela está tendo uma alteração da pisada, do quadril, eu preciso colocar algum elemento. Então, assim, quando a gente fala muito sobre joanete, né? O joanete, ele é algo que as pessoas sentem muita dor, incômodo, onde o dedão do pé ele acaba se juntando com o outro por conta de uma fraqueza dos plantares. Então, o que acontece com isso? Ela muda a sua pisada e você começa a forçar estruturas que não estavam preparadas para forçar, e você começa a ter um desgaste nessa região, e aí começa o problema da artrose, o problema do desgaste. Então, quando a gente olha isso, a gente às vezes precisa palmilhar, que a gente chama. Fazer uma palmilha postural é bem específica, porque no caso dela eu preciso botar algumas coisas para tirar o ponto de pressão do dedão, jogar esse ponto de pressão para trás para poder equilibrar a pisada dela, e automaticamente a dor do joelho, a dor do quadril, ela some. Quando você coloca a palmilha, que ela precisa da palmilha, alinhou aqui, e aí ela precisa... A gente costuma dizer que a palmilha é um tratamento de 1 ano, porque o que acontece? A gente demora 1 ano, às vezes um pouco mais, para o corpo se adaptar a cada mudança que a gente faz. Por isso que eu falo assim, você vai fazer sua alimentação hoje, faça com consciência se você vai mudar a sua alimentação. Consciência de, Renata, eu tenho diabetes. Faz a sua dieta. Se você quiser sair da sua dieta, porque você tem essa opção de você sair, porque eu quero comer algo que eu não posso comer. Você já sabe que você pode passar mal porque você está comendo isso. Então, só para você ter ideia, voltando um pouco à hérnia de disco, eu atendi uma paciente que veio para mim com dor lombar, e ela já tinha feito algumas sessões de físio, e quando a gente chegou para avaliar, era o fígado dela, e ela já tinha gordura no fígado, e parou de fazer o tratamento. Então, assim, eu falei assim, olha... Não tem como você parar o tratamento, você precisa voltar no seu médico, precisa fazer uma ultrassom de abdômen, precisa cercar isso de todas as formas, cuidar da sua alimentação, voltar para a sua atividade física, para poder você tirar essa gordura no fígado, porque essa gordura no fígado vai te fazer mal. E aí ela falou assim, não acredito que meu fígado está causando uma dor na lombar. Foi o que eu tratei na consulta. Eu tratei só o fígado dela e falei para ela assim, você precisa cuidar de alimentação e preste atenção nos próximos 3 dias, porque se você comer coisa com muita gordura,
você vai passar mal. Então, a sua dor lombar, ela falou, não estou sentindo mais dor lombar, eu estou incrível, assim, não estou sentindo mais dor lombar, só que eu estou com uma dor na região que eu manipulei, que é do fígado. Eu falei, não, isso vai melhorar nos próximos 3 dias, mas se você sair da sua dieta, talvez você sinta algumas coisas que você não goste. Impressionante. E aí foi muita coisa, hein? Muita coisa, porque assim, aí na segunda-feira ela me ligou e falou assim, Renata, eu não sei se tem a ver com isso e tal. Eu falei, o quê? Eu comecei a ter labirintite e vomitei muito. Tive diarreia e tudo. Eu falei, tá, mas o que você fez? O que você comeu? Que eu te falei pra você não comer gordura, né? Pelo menos nos próximos 3 dias e tudo e tal. E aí ela comeu? Comeu. Ah, pô. Pediu, né? Sardinha. Ah, não dá. É isso. E aí eu falei assim, como a gente ativa o corpo vai limpar. Ou ele vai limpar através do vômito, ou ele vai limpar através das fezes. Sim. E aí ele começa a te dar sintomas de, eu tenho labirintite. Será que você tem labirintite ou é a gordura que você comeu que está causando uma congestão e fazendo com que você tenha labirintite? Então, tem esse detalhe. Então, aí vai no otorrino, vê se tem alguma alteração no sistema vestibular, se os cristais estão fora. Aí tem toda uma avaliação para a gente entender se realmente ela tem uma labirintite ou se é alteração de uma estetose hepática, né, de uma gordura no fígado, que está fazendo repercussão no organismo dela. Então, hoje, a gente fez uma consulta, eu pedi para ela ir para um nutricionista, orientei, e acabou. Ela fica assim, Renata, ela fala assim, Renata, eu indico para você todo mundo. Por quê? Eu não sabia que o meu problema estava naquele local, você tratou e hoje eu não tenho mais dor na coluna. E eu achava que era a minha hérnia de disco que estava com problema, porque... Então, assim, esses detalhes, a osteopatia, ela consegue, com um profissional, claro, bom, enxergar isso e tratar isso. Então, a gente trata desde o sistema craniano, sistema... visceral e o sistema musculoesquelético, que o fisioterapeuta faz muito bem isso, né, o quiroprata também faz muito bem isso, então a gente vê esses resultados e os resultados são mais rápidos. Então hoje as pessoas não querem ficar mais talvez 1h, 1h30 para fazer choquinho, para fazer um calor e não melhorar a dor dela. E às vezes ela quer voltar para o mercado de trabalho, mas ela está impedida por conta de uma dor. Então, lá o que a gente propõe é justamente a gente entender o que está acontecendo, já tratar desde a primeira consulta, e se precisar de mais consultas, a gente vai fazendo, claro, sempre orientando aquela pessoa. Mas o fato é devolver essa pessoa para o meio ambiente. Então, eu já pego pessoas com depressão, se você tem ideia, que já usam remédio, já estão em acompanhamento já médico, neurologista, e quando ela vê que é possível ter uma qualidade de vida, conseguir fazer uma atividade física, né? Ter uma clareza mental muito melhor, levantar da cama sem dor, então ela fala assim, nossa, eu tenho a oportunidade de viver de novo. Então a pessoa chega deprimida para mim, e aí quando ela já sai com outro aspecto, e é impressionante como você olha como a pessoa chega, Renata, eu tenho isso. E quando ela sai, não, eu tô ótima, e você vê que muda justamente o humor, muda o organismo como um todo. Então essa diferença entre a fisioterapia e a osteopatia, dentro da osteopatia a gente costuma dizer que o osteopata, ele já não é mais um fisioterapeuta puro, ele acaba sendo mais um osteopata mesmo, porque lá fora isso é profissão. Aqui no Brasil é uma especialização de 5 anos. E 5 anos hoje é uma faculdade, é a faculdade, né, claro, que a gente faz. Então, é um estudo muito profundo, realmente. Eu costumo estudar bastante, eu pego muitos cursos internacionais para justamente a gente entender o sistema endócrino, como é que funciona essa questão da depressão, como a postura tem a ver com a sua depressão ou com alterações estruturais. Então, só para você ter uma ideia, assim, estou falando de uma pessoa saudável. Sim. E ela fala assim, eu estou malhando, mas eu não consigo perder minha barriguinha. E aí, quando você vai ver ela está com uma postura, justamente, a gente chama de cifose, né? Que é aquela... Que dá a barriguinha. Que dá a barriguinha. E aí você fala assim, mas você já fez seu exame? Você tem intolerância? Você tem muitos gases? Você tem diarreia?
Como é que é seu intestino? Como é que funciona? Você tá bem? Com tudo que você come, você se sente bem? Você tem refluxo? Você fica rotando depois do almoço? O que acontece com você? Ah, Renata, eu tenho isso. Ela vai me explicando, assim, então, o que acontece? É a alimentação mesmo, né? É a alimentação. Alguma intolerância a alguma coisa? Alguma intolerância a alguma coisa. Então, quando você chega nesse aspecto, que eu tenho um aspecto, às vezes, alimentar e, às vezes, medicamento, né? Medicamentoso, porque, às vezes, você faz suplementações. Vou fazer suplementações. E você começa a fazer suplementações que você não sabe nem se seu organismo está aceitando aquilo. O que acontece muito com uma pessoa com resistência insulínica e com diabetes? Ela não ganha massa muscular. E aí a pessoa fica assim, nossa, eu tô magra, com barriguinha e não consigo ganhar massa muscular apesar de malhar todos os dias ou mudar meu treino todos os dias. Então você fala assim, olha, você realmente não vai ganhar massa muscular. Porque você tem uma alteração metabólica. Então, você precisa corrigir a alteração metabólica e automaticamente vai corrigir sua postura. Porque quando o órgão está em sofrimento, ou quando a gente sente dor, eu digo assim, porque assim, a gente sente cólica, como mulher, a gente sente cólica menstrual, a primeira coisa que a gente faz é se curvar, porque o corpo protege você o tempo todo. Isso aí. E quando o órgão também está sofrendo, ele também faz isso. Então, ele está te protegendo aqui o tempo todo. Então, e você não percebe, você fala assim, não, mas eu estou fazendo de tudo para emagrecer e não consigo emagrecer. E, na verdade, o problema não é emagrecer. O problema está em qualidade de alimentação, da sensibilidade ou da intolerância que ela tem da alimentação, que ela talvez nem se ligue que seja isso, e ela começa a fazer dietas malucas para poder tentar chegar naquele... E, às vezes, ele está prejudicando muito mais o organismo do que ajudando ela. Então, os pacientes, por exemplo, com diabetes, a gente costuma orientar, primeira coisa, ajustar a alimentação e segunda coisa, exercícios de resistência. Os exercícios de resistência faz com que o açúcar saia do músculo e vá para o sistema e seja eliminado na via da urina, nas fezes, enfim, o sistema excretor que a gente tem dentro do organismo. Então, se a pessoa quer diminuir a glicose no sangue, a primeira coisa é exercício de resistência. E depois em conjunto, o ajuste alimentar. E mesmo às vezes você ajustando a alimentação, você ainda vai ter uma sensibilidade, intolerância a alguma alimentação, porque nem tudo é para todo mundo. Se fosse tudo para todo mundo, seria ótimo. A gente não precisaria estudar, não precisaria se aprofundar em detalhes que fazem diferença para cada pessoa. Então, cada indivíduo tem uma particularidade diferente, lida com os problemas de maneira diferente, e a gente tem que entender esse conjunto e ajudar ele nesse sentido. Então, a gente ajuda em todos os aspectos. A nível corporal, a nível mental, e a gente chama dentro da osteopatia no nível supramental, que seria o nível mais espiritual, seria um nível, não é espiritual de religião, é espiritual, é com comunicação entre o corpo, sua mente e a sua energia, né? A sua espiritualidade dentro daquilo que você vive, dentro daquilo que você propõe para você. Então, eu falo, se você quer viver sem dor, você precisa fazer algumas coisas e fazer algumas coisas, sair da zona de conforto, que a gente chama, ter desconforto, mas eu quero comer aquela pizza, mas eu não devo comer aquela pizza. Fazer escolhas boas, escolhas que vão fazer você ter saúde e qualidade de vida. Quando você cuida hoje, eu estou falando de prevenir doenças, porque a doença não acontece do dia para a noite. Tem doença que é muito silenciosa, a diabetes é silenciosa, a hipertensão é silenciosa, mas é silenciosa a partir do momento quando você não tem informação sobre ela. Quando a gente começa a colocar informação para a pessoa, e a pessoa fica assim, faz sentido, porque eu faço isso, e ela começa a conectar, caramba, não sabia que esse problema tinha conexão com a minha hipertensão. Então, assim, a hipertensão ela pode ter N motivos, como uma alteração renal, como um problema no fígado, como um problema no coração, como um problema... Então, a gente tem que entender por que a minha pressão está tendo pico. Por que eu tenho esse açúcar no sangue? Por que esse açúcar no sangue está elevado? Então, a pessoa fala assim, é emocional. Opa, você já sabe que é emocional, por que você não está cuidando do seu emocional? Por que você não está indo para um psicólogo, um psiquiatra, alguém que possa te auxiliar nesse processo? Por que você está sozinho? Seja o coach, né, para você entender. Às vezes você precisa entender onde você quer chegar, né? E você precisa fazer desenvolvimento pessoal para você se desenvolver também como pessoa e melhorar e saber o que você quer, assim, olha, hoje eu vou comer uma pizza, mas eu sei que isso não é melhor para mim, mas eu quero sair dessa... Então, quando você sai, você sabe por que você está saindo e você precisa voltar o mais rápido possível.
Quanto mais você tiver uma disciplina, seja de exercício, seja de alimentação, mais qualidade de vida e mais saúde você vai ter. A gente está falando de saúde. E mais saúde você vai ter. Então, é isso que lá na Renolive eu proponho, né? Para justamente fazer com que a pessoa fale assim, nossa, mas isso eu não sabia que eu poderia... Eu posso fazer isso? Você pode fazer tudo. Você pode fazer tudo, mas sabendo o que faz mal para você. Primeiro, você tem que saber o que faz mal para você. Porque você é o seu... Você mora... Né? Você é a sua casa. Exatamente. E aí você quer destruir sua casa? Toda vez que você entra na sua casa, você vai destruir um cômodo da sua casa? Você não vai fazer isso com a sua casa. Então, você não faça isso com você. Então, quando a gente começa a dar esse pequeno start para a pessoa, ela começa a ter outra perspectiva. E ela já sabe o porquê que ela tem aquele problema, ou porquê que ela tem dor mais naquele dia. Então, existem algumas coisas que a gente vai guiando nesse processo que a gente chama de autocura do organismo. O que o osteopata faz? Ele facilita o corpo a se autocurar. Ele faz com que o corpo, aquelas tensões se desfaçam e você comece a ter deslizamento, comece a ter a mobilidade que você precisa para você encarar os seus problemas, para você conseguir fazer uma atividade física sem muitos problemas. Então, você pensa, eu estou limitado, olha, eu não posso fazer isso, não posso... Não pode por quê? O que vai te impedir de fazer algo? A dor. A dor é algo que te impede. Então, hoje também eu vejo muito automedicação. A gente tem muitos pacientes que fazem automedicação. E aí a automedicação, às vezes, ela prejudica muito porque ela mascara o tempo todo nos resultados. Então, você vai tomando um remédio, vai aliviando, olha, toma aqui um anti-inflamatório, um remedinho e tal, um relaxante muscular, que isso vai melhorar. E se não melhorar? Aí a pessoa fica viciada em medicamentos que vão afundando outras coisas. Quando ela vê, ela tem gastrite, né? Ela tem gastrite que ela não consegue cuidar, e aí a gente fala assim, olha, primeira coisa, a gente entender que anti-inflamatório é para quê? Para que tá inflamado. Você está tomando anti-inflamatório 20 dias, 30 dias, 40 dias. Você está inflamado isso tudo? Por que você está inflamado? O que a gente pode fazer para melhorar essa inflamação? O que a gente pode mudar na sua vida, que a gente pode te ajudar nesse quesito? Então, ontem mesmo eu estava conversando com uma paciente que ela teve Covid, então a gente eu tenho pego pós-Covid, as pessoas, né? Pós-Covid, o que eu vejo de alteração endócrina, metabólica, porque a pessoa vem com dor nos braços e nas pernas. E ela fala assim, eu tive Covid, mas eu tenho hipertensão, mas eu tenho diabetes, mas eu tenho... E aí você vê que a gente está vendo que o Covid tem atacado muito o sistema metabólico, que tem a ver com as emoções, que tem a ver com as suas limitações. E aí o que acontece? Quando a gente trata o sistema visceral, aquele cansaço que a pessoa tinha, eu saí do Covid, mas ainda tem um cansaço. O cansaço melhora na hora. Na hora, você acaba a consulta, anda pra mim, por favor, anda rápido, vê como é que você tá e tudo. Dormência, como é que tá a sua dormência? Dos braços, das pernas, melhora. Quando a gente trata o sistema metabólico dessa pessoa pós-Covid. Então, o que eu tenho visto também de pacientes pós-Covid com problema no sistema metabólico, que não tinham hipertensão, que começaram a adquirir hipertensão, não está no gibi, assim. São muitos pacientes que a gente basicamente fala todos os dias que ele precisa cuidar disso, daquilo outro, reduzir gordura, fazer uma alimentação mais equilibrada para ele. Então, às vezes, uma acidez muito alta na alimentação, ele precisa também cuidar. E tudo isso interfere na sua mobilidade de coluna, na sua mobilidade do corpo, e isso é muito poderoso. Então, ontem mesmo eu estava tratando essa paciente e ela falou assim, eu estou com muitos gases mesmo, e eu estou sentindo refluxo. Eu falei assim, tem alguma coisa no meio do caminho. Eu vou te ajudar aqui, vou fazer seu organismo funcionar melhor, mas você tem que anotar o que você está comendo. Anota o que você está bebendo, qual medicamento que você... Então, ela se sentiu mal com o medicamento que o médico já tinha passado para ela, pós-Covid. E aí eu falei para ela assim, mas conversa com ele, porque ele precisa substituir. Então, ela tomava à noite, começava a ter refluxo, vomitava horrores por conta do medicamento que precisa tomar, e as dores da noite incessantes. E ela falou assim, Renata, eu tomei esse remédio, quando eu tomei, 1 hora depois eu não conseguia dormir, não conseguia fazer nada.
e cheio de gases. Então, a gente vai identificando, melhorando a mobilidade dessa víscera, automaticamente melhora a mobilidade da coluna e todas as funções vão ser restabelecidas. E dentro da osteopatia também a gente consegue falar assim, sistema vascular. O sistema circulatório, ele também é um sistema muito importante dentro da osteopatia. Então, a gente trabalha também, a gente estuda também o sistema vascular para justamente jogar sangue aonde tem deficiência. Melhorar o aporte sanguíneo, porque é o sangue que faz toda a nutrição, que vai varrer as toxinas daquele problema, que vai varrer aquilo tudo. Então, a hidratação é uma coisa muito importante, principalmente na consulta, no pós-consulta, a gente pede para hidratar bastante, para justamente a gente eliminar isso através da urina. Então, eu pergunto, quanto você bebe de água? Eu bebo uns 4 copinhos de água. Então, o que tem de pessoas bebendo, sei lá, menos de 1.000 ml de água por dia, também é muito grande. Mas olha só, para você deixar seu sangue mais fluido, para deixar seu sangue mais fino, você precisa beber água, você precisa hidratar. Você precisa fazer com que o seu organismo funcione a seu favor. Outra coisa interessante de falar também, o que tem muita correlação com as dores, são as cicatrizes. Interessante muito falar, e ela também altera a postura dessa pessoa. Então, pessoas com abdominoplastia, né, às vezes silicone, ou cirurgias mais profundas, esterectomia, precisa fazer alguma intervenção mais profunda, a cicatriz, ela é também um obstáculo. A cicatriz é a boca e o sistema visceral são obstáculos para que o seu corpo tenha um sistema restabelecido, para que você tenha uma melhora de mobilidade. Então, quando a gente vai ver os pós-operatórios também, tem gente que vem com dor lombar por conta, depois de ter feito uma abdominoplastia ou uma esterectomia ou qualquer cirurgia que seja muito profunda, né, que tenha uma cicatriz importante, retirada de vesícula, que a gente está vendo muita retirada de vesícula ultimamente. E aí você vai vendo que aquela repercussão toda do organismo tem a ver também com o aspecto, com a cirurgia que ela fez. Então, a gente também trabalha essa parte de cicatriz, porque a cicatriz, ele costura 7 camadas. Então, tem 7 camadas que ele faz a costura. Então, às vezes, a cicatriz está bem bonita por fora, mas e por dentro? Como é que ela está? Será que ela está rígida? Será que ela tem mobilidade? Porque quando ele amarra, o sistema circulatório ele fica com dificuldade de trabalhar. E ele precisa de deslizamento. Uma vez que não tenha deslizamento nessa cicatriz, ela tem dificuldade de circulação. Provavelmente vai te dar alguma repercussão nas pernas. Então, o que tem gente com problema lombar e problema nas pernas após uma cirurgia ou a longo prazo tem um problema após a cirurgia, também a gente atende muitas pessoas assim, porque a cicatriz é um obstáculo para que seu corpo tenha mobilidade. Então, a gente pega, quando a gente faz a avaliação, é uma avaliação postural, que a gente faz a avaliação da mobilidade do corpo, a gente vê as restrições que acontecem e a gente vai vendo o que está acontecendo no organismo. Quando você trabalha aquela cicatriz, que ela começa a ter um deslizamento melhor da face, do músculo, de tudo, do nervo, tudo que está acontecendo ali, ela ganha mobilidade na hora. E aí ela precisa fazer uma manutenção para isso, precisa fazer uma atividade física, um alongamento, e a gente vai orientando nesse sentido. Então, a pessoa fala assim, nossa, mas essa cicatriz não me incomoda. E quando a gente toca na cicatriz, nossa, aí dói, não. Eu falei assim, porque seu corpo, ele é muito inteligente. Ele vai te proteger o tempo todo. Ele tem um mecanismo muito bom de proteção. Só que não quer dizer que você esteja, porque você está sem dor, não quer dizer que seu corpo não esteja sofrendo com alguma coisa. Então, quando ela chega, ela fala assim, nossa, eu não sabia que estava doendo aí e tal. E aí eu vou tratando, ela, melhorou a dor? Melhorou. E aí a pessoa fala assim, nossa, não sabia, então você vai precisar fazer isso, porque o trabalho de cicatriz é um trabalho de todos os dias, e aí a pessoa tem que mexer nessa cicatriz todos os dias, até que ela fique mais tranquila, deslize melhor, e ela não tenha mais repercussão nas pernas, não tenha mais repercussão na coluna lombar. Então, a cicatriz também é um obstáculo. A boca, ela é assim, unânime também de alteração na boca. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem tremor, ela não tem dor.
E uma cliente minha me indicou, Renato, você trata isso e tal? Eu falei assim, olha, eu vou avaliar ela e te falo o que eu posso fazer para ajudar ela. Eu realmente preciso vê-la para identificar o que está acontecendo. Olha que interessante, a gente fala muito de amálgama. Amálgama é aquela que a gente faz na obturação, né? Que o dentista hoje, espero que não faça tanto como antigamente, que a gente fazia muito realmente. Sim. Material mais barato e tudo. Só que a amálgama ela tem um mercúrio. E a intoxicação por mercúrio, pode causar cefaleia, dores no corpo, pode causar o tremor essencial, o tremor dela, né, de periferia, que a gente chama dos membros superiores. Então, ela veio para mim por conta de um tremor, realmente. E aí eu falei, e o mercúrio, ele tem um problema, o que você come quente, ele solta vapor. Se você fala, ele solta vapor. E você está o tempo todo ingerindo. Então, você pode ter gastrite por conta também da amálgama. Então, quando a gente faz uma avaliação minuciosa, a gente vai identificar. Será que a boca é um obstáculo para que esse tremor melhore e tal? Não sei o quê. A gente faz uma avaliação específica. E aí, quando a gente chega na boca. Então, a gente faz todo o tratamento da boca, nervo, tudo, crânio que a gente precisa fazer. E aí, quando a gente chega na amálgama que a gente trata, né, a gente tira a intoxicação daquela região ou joga pro corpo, né, pro corpo tentar expelir isso de alguma maneira, o tremor dela acaba na hora. Caramba. Então, ela chega tremendo, a gente faz a drenagem, melhora, e ela faz até a suplementação de selênio, que é um antagonista do mercúrio. Ela já faz as suplementações e talvez isso tenha diminuído ou controlado mais o tremor dela. Então, o neuro nem passou medicamento, porque no tremor dela não é tanta coisa assim, mas incomoda, porque ela vai falar, e as pessoas estão olhando para ela, isso incomoda para ela. E a gente viu que essa amálgama estava interferindo nesse tremor. Eu falei para ela, olha só, primeira coisa, claro, você faz suplementação com selênio, que é um antagonista, mas talvez a gente precisa fazer uma avaliação específica com o dentista para ver se tem a possibilidade da gente fazer ou uma retirada, enfim, fazer uma avaliação mais minuciosa, porque às vezes eles param de fazer a obturação, eles fazem tanto lá no fundo que na hora que você não tem como você tirar aquela amálgama. E olha que interessante, a amálgama ela é tão tóxica que ela causa Alzheimer. E ela causa demência. Que loucura. E a boca, um canal mal feito, ela também faz uma alteração que pode causar síndrome do pânico, pode causar também a depressão. Então, todo esse detalhe, então, a gente pensa, traz a panorâmica para a gente poder dar uma olhada. Eu quero ver como é que está isso, porque se eu tiver uma interferência no nervo, o nervo que comunica para o sistema nervoso central. Então, se eu tenho uma alteração neural, em que um canal que foi feito não está bom, por exemplo, ou está tocando em algum ponto que está fazendo alguma alteração de curto-circuito ali, ele também vai ter uma alteração nos braços, na coluna. Então, a gente faz uma avaliação bem minuciosa, realmente, para a gente entender se a boca está interferindo no processo postural, se é no processo da dor dele, se é no processo da cervical dele. Identificando, a gente já trata e, assim, na hora. Melhora na hora. Só que ela está intoxicando todo dia. Entendi. Eu faço uma consulta, ela vem uma vez no mês, fica bem, mas ela está se intoxicando. Quanto tempo seu corpo vai demorar de novo para você voltar a ter o seu tremor de novo? Porque você intoxica toda hora. Você come coisa quente toda hora, você fala toda hora. Então, assim, até que ponto você vai conseguir ter um controle sem o medicamento? Ou ter o controle só com o antagonista do mercúrio, sem retirar essa amálgama? Até que ponto isso está interferindo na pessoa? Então, tudo isso, a gente traz isso para a consciência, conversa com o seu dentista, vê essa possibilidade. Essa parceria, ela é muito importante para mim. Essa parceria de profissionais, porque quando eles começam a entender que existe essa interferência, ótimo, o paciente é muito beneficiado com isso e ele não precisa fazer longas terapias ou longos tratamentos para poder se cuidar, uma vez que ele sabe por que ele está tendo aquele problema. Então, a gente agiliza outros processos do organismo, né? Até um fator interessante que até é bom falar, eu atendi uma paciente com fascite plantar, ela veio com uma paciente plantar, do lado esquerdo. Aí eu falei assim, você está fazendo algum tratamento dentário? Porque a gente pergunta quase tudo, né? Tudo, basicamente. Claro. E aí, você está fazendo algum tratamento? Ah, faço sim, eu estou fazendo já há 3 anos ortodontia.
Aí eu falei, legal, então deixa eu dar uma olhada, dá um sorriso pra mim. Então, a gente vê as assimetrias, né? Se tá reto, se tá alterado. Então, quando ela deu um sorriso, basicamente o sorriso dela tava todo pra cá, do lado do problema da fascite plantar. Aí eu falei assim, olha, eu vou fazer um teste com você e você me diz se a dor vai melhorar. Se a dor não melhorar, de qualquer forma, eu vou tratar o seu pé, mas talvez não melhore se o problema for na boca. Tá tudo bem? Tá tudo bem. E aí eu fiz um teste com ela, alinhei a mandíbula, tem uns palitinhos e tal, fiz um alinhamento, eu alinhei e falei assim, agora você vai andar pra ver como é que você tá. Anda pra mim. Aí eu falei assim, como é que tá de dor? Não tô sentindo nada. Tira o palito de novo, anda de novo pra mim. Começa, nossa, não consigo mais andar. E começa a andar, falei, olha, conversa com a sua dentista, ver qual é a melhor opção, ou se é assim mesmo, né, pra você entender, porque assim, eu vou tratar seu pé, vai aliviar, mas o problema é que a tensão tá em cima. Você mastiga, você fala muito, e aí é quase impossível seu corpo não sofrer com essas alterações. Então, foi o que a gente fez, a gente tratou a boca, sabendo, né, porque os elásticos, né, eles puxam, né, para poder fazer um alinhamento, tudo isso. Essas tensões que estão acontecendo aqui o tempo todo, e nessa consulta eu vou aliviar, mas ela vai sair do meu consultório e ela vai sentir dor de novo. Que loucura, muito bacana. Olha, estou impressionado. É um mundo, né? É um mundo. É um mundo. Então, assim, pode ser 1 milhão de fatores, dá para resolver de diversas formas. Eu acho que esse papo você fez uma explanação muito importante, passou por quase todos, quer dizer, não sei se todos, né? Deve ter muito mais coisa, né? Sim. Mas passou por muitos assuntos importantes. Cara, o corpo é a ferramenta maior do empreendedor, né? Não adianta nada você contratar um coach, um consultor, se o seu corpo não está funcionando, que você não vai funcionar. Então, assim, é muito importante realmente ter esse trabalho. Você está de parabéns, assim, começando mais a fundo. Vamos fazer uns cortes disso, vamos divulgar isso, que é importante as pessoas saberem, né? Porque é fundamental ter o corpo funcionando para você funcionar bem. Tem gente que está deprimida e não sabe por quê. Exatamente. Tem gente que não consegue produzir, tem gente que não está conseguindo sair aquele projeto que precisa. De vez em quando é o corpo falando, né? Exatamente. E interfere em tudo, né? Aí contrata consultoria, contrata coach, contrata nova equipe e de vez em quando o problema está nela, no corpo dela, né? No corpo dela, exatamente. De alguma coisa que ela acha que é um problema que ela não está conseguindo resolver, mas é outra coisa que está causando. Então, ter esse olhar, né? Lá do pessoal da Renoliver, é muito importante o seu olhar como fisioterapeuta e a questão da fisioterapia com osteopatia. Cara, eu tô impressionado, parabéns pelo trabalho, muito importante. Você viu que eu não fiz nem pergunta, porque assim, era tanta informação bacana que eu deixei rolar porque você foi emendando e foi falando. Então, assim, foi muito bacana. Temos que ter outro papo, acho importante. Até pra gente tirar dúvidas. Eu acho que, assim, os empreendedores vão ver esse bate-papo nosso aqui. E vão trazer mais dúvidas pra gente. E aí a gente chama você de novo para ter mais papo sobre isso. Agora, para falar com você, como é que faz? Aí o meu consultório fica no Shopping Nova América. Ok. Né? E posso passar meu contato? Pode, claro. 21 96 486 8650, tá? Esse é o WhatsApp comercial. Boa. E lá a gente faz todas as perguntas, algumas orientações. Quem tiver dúvida, pode mandar mensagem. Lá eu já converso com a pessoa diretamente, justamente para explicar nos mínimos detalhes como é que funciona o tratamento. Boa. Porque é um mundo totalmente diferente do que ela vai encontrar. Não é uma fisioterapia convencional, é uma fisioterapia que eu costumo dizer que é focado realmente na pessoa. Bacana. E não no problema que ela tem. Que é o que tem que ser, né? Tá certíssimo. E mídia social da Renoliver, tem alguma? @Renoliver Fisioterapia. @Renoliver Fisioterapia, perfeito. Lá tem muitas dicas, a gente fala muito. Vocês colocam umas dicas lá nas mídias? Fala de osteopatia, como é que funciona, Boa. a integração do corpo, tem exercícios. Eu sigo, hein? Eu sigo, curto Legal, lá, acho obrigada. bem bacana.
E aí a gente tenta fazer um material para justamente a pessoa entender que não é uma fisioterapia convencional, né? É um tratamento totalmente diferente, onde a gente foca realmente em resultados desde a primeira consulta. Muito bom, muito bom. Gente, então fale com a Renata Oliver, lá no Shopping Nova América. Eu acho que é muito importante vocês terem esse olhar para o corpo de vocês, que é a sua maior ferramenta, tá bom? Renata, mais uma vez, muito obrigado, adorei, e vamos ter outro papo. Muito obrigada a você, Rafael. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Abraço.